Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre formas de expropriação. Lembrando que aqui estão as minhas redes sociais e esse botãozinho aqui serve para inscrição no canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Toda semana a gente tem vídeo novo. Esse vídeo é a continuação do processo de execução. Então, o que a gente teve até agora? O executado foi citado para pagar em 3 dias, no caso de processo de execução. Ou foi intimado para pagar em 15 dias, no caso de cumprimento da sentença. Não pagou. Foi feita a penhora dos bens dele. Naquele outro vídeo que trata da penhora. Os bens foram penhorados e foram avaliados pelo próprio oficial de justiça ou por um perito, se for necessário. Agora, o que falta? Vender. Falta expropriar esses bens, já que, até agora, a execução não foi satisfeita. O executado poderia fazer a remissão, que é o resgate dos bens. Depositava o dinheiro da dívida, todas as despesas processuais, e resgatava o bem. Ele não fez isso. Então, agora, não resta alternativa. Haverá a expropriação, a retirada da propriedade dos bens que foram vinculados pela penhora a este processo. Vamos dar uma olhada como é que isso faz? Vamos lá. Formas de execução. Expropriação. Retirada da propriedade. Isso pode acontecer por adjudicação, vamos ver aqui. Isso pode acontecer por alienação, que vai ser particular, ou por leilão judicial, ou pode ser por apropriação de frutos e rendimentos. Também existem outras medidas dependendo das peculiaridades do caso, e aqui eu apenas cito um exemplo para vocês, o exemplo dos precatórios, que constituem a forma de execução contra a fazenda pública, já que a fazenda pública não pode ter os seus bens penhorados. Vejamos então a adjudicação. Adjudicar é ficar com o bem. Ok? Então, aquele que adjudica fica com o bem para si. Obviamente, não é qualquer um que pode. Qualquer um pode participar do leilão, se o leilão vier a acontecer. Ok? Porém, adjudicar só algumas pessoas. Basicamente, meus amigos, para aquela hipótese, para aquele caso em que o filho está vendo o imóvel do pai ir a leilão, porque foi penhorado e nada, o filho vai lá e fala, pai, você não vai perder a casa, está aqui. O filho deposita, adjudica, pega a propriedade da casa e o dinheiro fica lá no processo. Qual dinheiro? O dinheiro do valor da avaliação. Porque a adjudicação ela tem que ser pelo valor da avaliação. Não pode ser por valor inferior. E esse valor da avaliação vai ter que ser depositado no processo, a não ser que a adjudicação seja feita pelo próprio exequente. Se o exequente está fazendo a adjudicação, ele tem o crédito. Então, no limite do valor do crédito dele, ele não vai precisar depositar. Ok? Quem que pode fazer a adjudicação? O exequente pode, e ele nem precisa depositar o dinheiro. O coproprietário de bem indivisível pode, justamente para ele continuar com esse bem. Então, ele vai adjudicar somente a fração ideal que foi penhorada. Titular de direito real, quando o bem foi penhorado. Então, às vezes, é um usufrutuário que teve o bem do qual ele é usufrutuário penhorado, ele vai arrematar. Justamente para ele já ter, ele vai arrematar, ele vai adjudicar. Já para ter a propriedade plena. Além disso, proprietário de terreno com superfície, enfiteuse, concessão de uso, são direitos reais, assim como o direito real mencionado no item anterior.
Então, pelo mesmo motivo, tais pessoas podem adjudicar. Credor, que tem um penhor, que tem a hipoteca, que tem a anticrese, que tem a alienação fiduciária, ele pode adjudicar para não prejudicar o futuro recebimento do seu crédito, por exemplo, hipotecário. Promitente comprador de um bem, ele pode adjudicar porque ele já pagou pela promessa de venda e compra e ele quer aquele bem. Se aquele bem está sendo penhorado num processo movido por outrem contra aquele que o vendeu, que fez com ele compromisso particular, ele vai adjudicar e aí, claro, ele vai acabar gastando mais dinheiro, mas ele não vai perder o bem. Pelo menos ele garante o bem para ele e depois ele se entende com a pessoa que o vendeu. Também pode o promitente vendedor, quando a penhora recai sobre o direito de aquisição daquele que comprou. União, Estado, município, no caso de alienação de bem tombado. Então, o tombamento vai ser uma restrição da propriedade justamente para preservação cultural daquele bem. Então, se ele está sendo leiloado, pode ser que aquele que arremate, se ele vai ser leiloado, pode ser que aquele que arremate não tome tanto cuidado. Então, o poder público pode ter eventualmente interesse em adjudicar o bem. Mas também podem adjudicar outros credores que tenham penhorado o mesmo bem, cônjuge ou companheiro, descendentes ou ascendentes. E aqui, meus amigos, está o exemplo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Então, é aquele filho que quer livrar a casa do pai que está penhorada. É aquele pai que quer livrar a casa do filho que está penhorada. Antes de ir para leilão, para que qualquer um possa comprar, o pai vai lá e adjudica. Pega a propriedade, paga isso no processo, o exequente fica com o dinheiro, quer dizer, não tem fraude nenhuma, porque o exequente vai receber na medida em que o dinheiro está no processo, e aquele bem fica livre de execuções que recaiam sobre aquela pessoa. Excepcionalmente, pode até ter mais de um interessado em fazer a adjudicação. E aí o que acontece? Se houver mais de uma pessoa querendo adjudicar, eles competem, é como se fosse um microleilão entre eles, mas só entre eles. Quem der mais, leva. Se houver igualdade de ofertas, aqui nós temos a ordem de preferência. Primeiro o cônjuge, depois companheiro, descendente ou ascendente. O Código de Processo Civil é expresso. Ele fala que será nessa ordem a preferência para a adjudicação, na hipótese de mais de uma pessoa interessada em adjudicar. Qual é o procedimento da adjudicação? Vai intimar o executado a respeito do pedido de adjudicação. Outras pessoas que foram intimadas da penhora também têm o direito de se manifestar, eventualmente para exercer direito de preferência na adjudicação. Ou, eventualmente, para que compitam a respeito da adjudicação. O juiz julga essas questões. Vencidas tais questões, o juiz defere a adjudicação. Lembrando, então, que o bem será direcionado para uma pessoa que pagará por isso nos autos. Feita a adjudicação, vai ser expedida a carta de adjudicação, acabou. O bem saiu, o exequente recebe, o que sobrou entrega para o executado, se faltou, o exequente continua buscando bens do executado. Difícil acontecer a adjudicação. Na maioria das vezes, o bem é alienado. E é isso que a gente vai ver agora. E como vocês já viram no começo do vídeo, a alienação é a venda e pode ser por iniciativa particular do exequente ou pode ser pelo leilão judicial. Na prática, sempre vai cair no leilão judicial. O exequente não quer ter o trabalho de
pegar, administrar, fazer a venda, documentar a venda, entregar dinheiro no processo? Não. Ele nem menciona isso. Ele já fala que requer o leilão do bem e assim acontece. Então vamos ver como acontece esse leilão judicial. Tá? O exequente poderia fazer, mas ele não faz, porque ele teria que fazer a divulgação, contratar corretor, correr atrás, fazer propaganda. Ele não faz isso. A gente pede diretamente o leilão e já até indica quem é o leiloeiro. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que é leiloeiro, que é o leiloeiro que eu sempre indico para fazer o leilão. Ok? Vamos entender como é que funciona o leilão. Primeiro tem que ser leiloeiro credenciado. E esse leiloeiro tem que ser, para ser leiloeiro oficial, ele é credenciado na junta comercial, e no Tribunal de Justiça. O leilão é preferencialmente eletrônico, é melhor, mais pessoas podem competir, mais segurança. O leiloeiro vai cuidar de tudo no leilão, desde a elaboração do edital até o recebimento das propostas, recebimento do dinheiro. As funções do leiloeiro estão no artigo 884. Uma das funções é publicar o edital de leilão. E o edital de leilão tem que ser publicado com pelo menos 5 dias de antecedência da data do leilão. As pessoas descritas no artigo 889 serão intimadas de que será feito o leilão. O 890 traz algumas pessoas que não podem participar. A grande regra é pela ampla participação. Quanto mais pessoas participando, mais concorrência, mais aumenta o preço. Afinal de contas, é leilão. Mas existem algumas pessoas que, por uma questão de probidade, não podem participar. Então, o magistrado, o membro do Ministério Público, não vai poder participar de um leilão de um bem que está sendo leiloado na vara onde ele é magistrado. Só para dar um exemplo daqueles casos previstos no Código. Ok? Continuando aí, a questão do preço mínimo é para o segundo leilão. Então, o juiz, no processo, vai fixar o lance mínimo do segundo leilão. Abaixo disso será considerado preço vil. Antônio, mas o juiz pode colocar qualquer valor? Não. O juiz também tem um piso de 50%. Ok? Então, num segundo leilão, o lance abaixa até o valor fixado pelo juiz como piso. Mas nem o juiz pode fixar menos de 50% do valor da avaliação. No primeiro leilão, não. No primeiro leilão, é sempre o lance mínimo o valor da avaliação. O exequente, como eu já tinha falado para vocês, não precisa depositar o valor até o limite do seu crédito. Afinal de contas, se ele tem para receber, ele não vai precisar depositar. Ele apenas abate daquilo que pagaria pelo leilão, ele abate do crédito dele. Quando a gente fala de leilão de imóveis, é possível que se faça a fração ideal. É possível que se leiloe a fração de ideal. Justamente existe a possibilidade daquelas pessoas, coproprietário, cônjuge, fazer a aquisição da fração ideal. Ou até um filho, um descendente, ele adquire a fração ideal, deposita nos autos, todo mundo fica feliz, o exequente recebe, afinal de contas ele só poderia pôr a mão naquele percentual que compete ao executado. E todo mundo sai feliz, porque o cônjuge que perderia o imóvel, afinal de contas, se fosse vendido totalmente, se o filho vai lá e arremata a fração ideal, pelo menos ele não perde o imóvel. Ok? Se o leilão for do imóvel inteiro, se ninguém quiser arrematar uma fração ideal, aí vai ser reservado o valor da fração ideal da pessoa que não é executada. Leia-se coproprietário ou cônjuge meio. Se for incapaz, o proprietário, o código tem uma regrinha protetiva
né? Desde o Código Civil, você sabe disso, o Código Civil também protege o incapaz. Aliás, o próprio Instituto da Incapacidade é para proteger certas pessoas. E o Código de Processo Civil segue na mesma toada, falando que quando o imóvel é de incapaz, no segundo leilão, no primeiro leilão é o valor da avaliação, mas no segundo leilão, os lances têm que atingir pelo menos 80% do valor da avaliação. Se isso não acontecer, o juiz adia o leilão por 1 ano. Se durante esse ano alguém oferecer o valor da avaliação, garantindo por caução, colocou um fiador ou colocou um bem garantindo que vai pagar pelo menos o valor da avaliação, é determinada a abertura do leilão. Mas aí, essa pessoa que garantiu precisa cumprir. Se ele cauciona para pedir a reabertura do leilão e não arremata, a caução é perdida. Ok? Durante esse ano, o melhor é que ele seja conservado e, se puder dar lucro, melhor ainda. Então, ele pode ser locado durante essa suspensão de 1 ano. Agora, se passar o prazo de 1 ano e ninguém aparecer para arrematar, aí vai ser leiloado normalmente. O que significa dizer leiloado normalmente vai poder ser arrematado por um valor inferior a 80%, desde que não seja preço vil. Ok? Pois bem, coisa bastante interessante que aumenta as possibilidades de arrematação é o lance parcelado. É isso aí. O código possibilita o lance parcelado para móvel ou para imóvel. O próprio bem fica em garantia. Se for um imóvel, haverá a hipoteca. Qual é o valor do lance parcelado? Simples. Se for for oferecida a possibilidade, né? Se alguém fizer uma proposta parcelada até o início do primeiro leilão, o valor mínimo é o da avaliação. Até o início do segundo leilão, proposta que não seja considerada preço vil, ou seja, aquele valor mínimo fixado pelo magistrado. E como deve ser feita essa proposta parcelada? Quais são os requisitos mínimos para que essa proposta valha como proposta de aquisição? Vamos lá! Ela deve conter 25% do valor do lance à vista e o restante em até 30 meses, os outros 75%. Deve estabelecer o prazo, que é o máximo de 30, mas se ele quiser pagar em menos tempo, vai poder. A modalidade de pagamento, qual é o indexador da correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Ou seja, nada mais é do que uma proposta séria, formatada, dizendo como vai ser. Porque se houver outras propostas de lance parcelado, o magistrado vai ter que decidir. Ok? Se houver atraso no pagamento desse lance parcelado, multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Então, realmente é uma multa bastante grande. E o exequente, que acaba sendo prejudicado se houver esse atraso no pagamento, ele tem duas opções. Ele pode pedir a resolução da arrematação, porque aí o bem volta para o processo para que seja leiloado novamente, ou ele pode executar o arrematante pelo valor devido. E aí o exequente vai aquilatar se naquele caso concreto é melhor resolver desfazer a arrematação para que o bem volte para o leilão. Isso normalmente é feito quando está no começo do parcelamento e o arrematante para de pagar. Agora, se estiver no finalzinho, se o exequente já tiver quase recebido tudo, vale mais a pena fazer a execução do arrematante, né? Executar o arrematante, até porque executar o arrematante significa penhorar os bens dele. E o próprio bem que foi arrematado, acabei de falar, está em garantia da dívida. Então, realmente fica fácil fazer essa execução. Ok? Continuando aí, a apresentação dessas propostas não suspende o leilão, tá?
porque em havendo lance parcelado e lance à vista, o lance à vista sempre prevalece sobre o parcelado. Se houver lance parcelado em mais de uma proposta, então vejam, se tem à vista, vale o à vista. Mas se não houve lance à vista e houve mais de uma proposta parcelada, se forem diferentes condições, a mais vantajosa é vencedora. E qual é considerada a mais vantajosa? A de maior valor. Ok? Então, inclusive foi uma correção do código anterior. No código anterior, o código deixava margem de dúvida a respeito de o que deveria ser considerado a proposta mais vantajosa. O atual não. O atual é claro. Será considerada mais vantajosa a proposta de maior valor. Ok? Se forem propostas iguais, ganha aquela que for formulada em primeiro lugar. Feito isso, saindo alguém vencedor dessa arrematação, será lavrado um auto de arrematação e o documento de arrematação será expedido depois de efetuado o pagamento ou prestadas as garantias. Lembrando que o leiloeiro recebe comissão, bem como as demais despesas da execução devem ser pagas. Então, aquele que arrematou, ele precisa efetivamente pagar a comissão do leiloeiro, depositar o valor da arrematação, pagar as despesas, né? Se for um imóvel, vai ter ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, as custas necessárias para todo aquele procedimento. Aí é expedida a carta de arrematação e o arrematante, com essa carta, pode tomar as providências documentais para efetivamente usufruir daquilo que ele arrematou. Okay? Esse é o procedimento, então, do leilão. Agora, além disso, existe também a possibilidade de apropriação de frutos ou rendimentos. Okay? Quando uma coisa ou um estabelecimento é penhorado, é nomeado um administrador para isso e o exequente vai recebendo os valores até a satisfação do seu crédito. Ok? Realmente é uma hipótese muito pouco utilizada. Porque como a gente viu lá no vídeo sobre penhora, o próprio estabelecimento pode ser penhorado e vendido. Né? E aí fica muito mais fácil, muito mais rápido. E agora, com a modalidade de leilão eletrônico, que permite mais pessoas participando, realmente fica uma coisa muito mais rápida, muito mais efetiva o leilão. Tá? Agora, num caso concreto, se as circunstâncias do caso forem favoráveis a isso, pode ser feito a apropriação de frutos e rendimentos. Então, penhora-se a coisa, nomeia-se um administrador e o exequente vai recebendo paulatinamente até o seu crédito ficar satisfeito. Ok? Então aí nós temos a expropriação. O bem que foi penhorado, ele pode ser adjudicado ou alienado. Alienado pelo exequente, que participa e preside de tudo, ou por um leiloeiro oficial, leilão judicial. Uma vez que o bem foi transferido, foi expropriado, o arrematante vai embora com esse bem e o dinheiro está no processo. O que falta fazer? Pagar para o exequente. E é o que a gente vai ver no outro vídeo aqui no canal. Até lá então. Um abraço e até a próxima.